para nós meditarmos um pouquinho sobre isso. Nessa passagem aqui, nós temos duas coisas importantes para analisar. Do versículo 1 até o versículo 3, ela vai nos mostrar de onde nós viemos. De onde que você veio? Nós estamos falando do reino espiritual. Se falar do reino físico, você vai falar, eu tenho um pai, tenho uma mãe, tenho uma família. Mas no reino espiritual. E Jesus deixa isso aqui muito claro, que ele foi que nos deu uma nova vida. Foi Jesus que nos vivificou. E ele diz que nós estávamos mortos aonde? Nas ofensas e nos pecados. Aí vem a graça de Deus, vem a misericórdia de Deus, vem o amor de Deus que nos alcançou mesmo na situação que nós estávamos. É graça pura, ninguém aqui merece nada disso. Nós não merecíamos isso, mas por graça, por amor dele. E aí esse capítulo 2, né, de Efésios, ele é muito profundo nisso. Seria bom que você tirasse mais um tempinho e ainda pedisse, Espírito Santo, traga para mim mais alguma coisa, leia, medite, reflita o que o capítulo 2 traz para nós do livro de Efésios. É muito profundo isso. Então, no primeiro momento, ele mostra para nós de onde nós viemos. E aí você não vai encontrar nada de bom. Às vezes você vai sentir vergonha de você mesmo. Mas aí o Espírito Santo de Deus entra a partir do versículo 4 a 6, mostrando que Deus é riquíssimo, riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que ele nos amou. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, ele disse. E aí ele nos diz assim, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, no primeiro momento, ele mostra que nós não éramos nada, não merecíamos nada, não temos nada, e nem precisamos, e nem temos direito de reivindicar nada de Deus, porque nós não merecemos nada. Mas aí, por causa de Jesus, por causa da graça, aí agora nós temos tudo. E aí ele me mostra que nós temos duas questões interessantes aqui. Uma é a posição da onde viemos, e a outra é a posição aonde ele nos colocou. E aonde é que Jesus te colocou? Onde você está agora, espiritualmente falando? Ele está dizendo aqui, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Quando você lê todo o capítulo, todo o livro de Efésios, você vai ver que você, em Cristo, você está assentado à direita de Deus. Em Cristo você foi abençoado com todas as sortes de bens espirituais. Então em Cristo nós temos tudo. Sem Cristo nós não temos nada. Por isso a importância de nós estarmos em Cristo. Você cai, ele vem com a mãozinha dele, cata você e coloca você de pé. Você se arrepende, ele te coloca no caminho e te conduz e te leva à vitória. Então o que eu quero refletir com vocês é exatamente este ponto. Entendendo de onde viemos, entendendo onde ele nos colocou, eu quero refletir com vocês sobre a questão da posição. Porque aqui o Senhor nos colocou em uma posição. E essa posição, a Bíblia diz que nós vamos com ele julgar até os anjos. É algo muito extraordinário que a nossa mente humana não consegue compreender. É uma questão muito espiritual. Mas aí ele nos deu uma posição. E a posição é algo importante, porque você precisa saber a sua posição. Qual é a sua posição? Na sua casa, se você é casado, você é o esposo. Quem manda, quem dá a ordem, quem dá a última palavra, sempre é o esposo. Infelizmente, muitos homens deixaram essa posição, esqueceram essa posição. E aí quem manda são os filhos, aí quem manda é a esposa, aí quem manda é quem chega, entra e comanda tudo. Questão de posicionamento. E quando você tem a sua posição, em qualquer lugar que você está, na sua empresa, se você é empresário, você precisa saber qual é a sua posição. Você precisa saber para dar o rendimento, para dar o lucro, para dar aquele resultado que você precisa. E quando você sabe, quando eu sei, quando nós sabemos a nossa posição, aí nós vamos entender que a posição nos traz responsabilidades.
O Senhor Jesus não nos colocou em posição alguma sem responsabilidade. Cada um que tem uma posição, em qualquer campo, tem a responsabilidade naquela posição que está. Infelizmente, a gente está vendo que as coisas estão virando de ponta cabeça, por falta de conhecer a posição que Deus nos colocou. Por falta de conhecer a posição que Deus nos colocou, é que nós estamos vendo o mundo dando uma virada de ponta cabeça. E as pessoas deixam de buscar a Deus porque acham que elas mandam nela mesma. Se Adão tivesse mantido-se na posição que Deus deu para ele, Eva não teria levado ele a comer da fruta. Mas ele esqueceu a posição que Deus deu para ele. E essa falta de posicionamento é que está levando muita gente à derrota, à perda, a prejuízos. Em qualquer posição. Se você pensar a nível de presidente da República, o cara que estiver lá na presidência da República hoje ou daqui 10 anos, ele tem um posicionamento dele. Pelo qual o apóstolo São Paulo diz que nós devemos orar por ele. Estando ele lá, precisamos orar pelo cara. Bom, a posição dele, eu não gosto do cara, mas tá lá, tá. Mas qual é a minha posição como cristão? Orar por ele para que eu vá bem. Não é orar para que ele vá bem, é para que eu vá bem. Essa é a posição que Deus nos deu. Então você entende isso a nível nacional, você entende a nível de estado, tem os governos, tem os prefeitos, você entende isso a nível de igreja, tem a pastora na igreja que nós estamos, tem a pastora. E qual a posição da pastora? E qual a posição nossa em relação à pastora? E dentro de casa, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes do lar. Nós fomos colocados por Deus como sacerdote no nosso lar. Mas, como sacerdote, nós temos responsabilidade. Então, nós precisamos assumir as responsabilidades. De quem é a responsabilidade de educar os filhos em primeiro lugar? De ensinar o filho em qual caminho deve andar segundo Deus, segundo a palavra. De instruir a criança. Muitos pais deixam só para as mães. Você vira, eu estou trabalhando, cara, eu cheguei cansado, não tenho tempo. Aquele tempinho de qualidade que eu poderia ter para com meus filhos, para com a esposa, de repente eu não estou tendo. Porque eu chego em casa cansado, mas aí eu tenho que ver a novela, eu tenho que ver o jornal, eu tenho que ver o futebol, eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo. E é exatamente isso que o mundo está oferecendo. Porque daí nós vamos saindo da posição que Deus nos colocou para ir para uma posição que o mundo está oferecendo. Só que quando você lê Romanos capítulo 1, do versículo 25, 26 por ali, você vai perceber a roubada que nós estamos entrando. Exatamente por deixar a posição que Deus nos colocou em Cristo e as responsabilidades que Deus nos deu para tomar a posição errada. Por isso nós temos que entender qual é a posição enquanto sacerdote do lar. Quem é que deve ensinar a criança a orar? É a mãe. É o professor na escola? É lá na creche? Ou começa pelo pai? Como sacerdote, deveria começar pelos pais. Mas infelizmente, muitos têm deixado essa responsabilidade e têm deixado a sua posição. E quando as coisas se despencam lá na frente, aí não sabe por quê. Onde eu errei? Errei exatamente não mantendo a minha posição. Errei exatamente não mantendo as responsabilidades que a minha posição oferecia. E das quais eu preciso prestar conta para Deus depois. Por isso, irmãos, nós vamos perceber o seguinte. Que todo aquele que deixou a sua posição sofreu algumas consequências. Eu tenho que ser breve aqui, né? Eu sou muito falador, né? Quando tiver faltando 2 minutos para me parar, você faz assim para mim, senão eu passo direto e a carne queima ali. Não assumir a posição traz consequências. Se você lê Bíblia, você já percebeu isso na Bíblia, que tem os dois lados. Quem assume posição
tem bênçãos, e quem deixa a sua posição tem consequências, tragédias terríveis. Gênesis, por exemplo, capítulo 3, você percebe no versículo 7 que Adão ele deixou de assumir, já até citei aqui, deixou de assumir a sua posição, e aí vem as consequências. Versículo 17 de Gênesis 3 mostra a tragédia que começou exatamente porque Adão não assumiu a sua posição. Deixou Eva comandar o negócio. Eva falou e ele obedeceu. Quando Deus tinha falado com Adão, Deus não tinha falado com Eva. Mas ele deixou a posição dele e Eva tomou a frente e a serpente entra e faz o papel dela que está fazendo. Serpente na Bíblia, todo mundo sabe que significa Satanás, né? Está fazendo o trabalho dele. Ele não está errado em fazer o trabalho dele. Deus deu permissão para ele fazer o trabalho dele, ele está fazendo. Mas Deus nos deu graça e nos colocou numa posição acima. Lucas diz que nós recebemos de Deus poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nenhum mal nos cause. Isso é posição. Quem não sabe que tem essa posição, o diabo vai deitar e rolar na vida dele. Mas quem sabe que tem a posição, se o diabo vir, você sabe o que fazer. Isso precisa de posição. Estar em Cristo é uma posição. Usar o poder e a autoridade que o Senhor te deu é uma posição. Nós vemos também no livro de Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao 17, e aí você percebe que Jonas recebe uma palavra de Deus como profeta de Deus. Vai a Nínive, dá uma palavra para aquele povo. Jonas deixou a posição de profeta para fugir do que Deus mandou fazer. A posição dele era ir como profeta para Nínive, dar o recado de Deus em Nínive. Primeiro ele teve que passar por todo aquele sofrimento que a Bíblia nos mostra aí, né? Tentando fugir, entra no navio, começa uma tempestade, jogam ele no mar, vai para a barriga de um grande peixe, se arrepende, depois de 3 dias o grande peixe lança ele na praia, daí ele resolve fazer as coisas que Deus mandou. Será que Deus não tem nos dado uma posição e a gente está fugindo dela? Terá consequência. Se Deus te deu posição e você está fugindo, escreve aí na sua vida, terá consequência se é que já não está passando por ela. Então o que fazer? Volta rapidamente. Volta rapidamente, vê o que Deus mandou você fazer. Não precisa sofrer para depois voltar. Assuma a posição que Deus deu antes do sofrimento. Simples, mano. Simples. É só se arrepender, falar com Deus e Deus te acolhe de volta. Amém? 1 Reis, capítulo 21 também, mostra que o rei Acabe, né, o 1 Reis mostra uma história do rei Acabe muito, muito forte. E o rei Acabe, ele também deixou a posição que Deus tinha dado para ele. E ele deixa, né, primeiro ele faz um casamento todo torto. Ele que era um homem de Deus, casa com uma mulher que servia a Baal, e aí deixa a mulher comandar ele. Jezabel comanda a vida do rei Acabe. E Jezabel faz coisas terríveis e ele assina embaixo. Ele esquece que ele era o rei. Ele esquece a posição que Deus o colocou. Para deixar que Jezabel comande tudo. E conduza não só a vida dele, mas conduza todo o povo de Deus, todo Israel. Sofreram consequência por conta disso. Porque ele querendo agradar, olha só, querendo agradar a Jezabel, querendo agradar a esposa, deixa de olhar para Deus e deixa a posição que Deus deu para ele. Será que essas coisas não podem estar acontecendo nos nossos dias? Será que nós não temos deixado algumas vezes de seguir a posição que Deus nos deu para agradar a esposa? Será que nós não estamos colocando a esposa, de repente, acima de Deus? Qual é a posição? Jezabel, ela fez coisas tão terríveis que o próprio Senhor fala profundamente
com João, quando João está escrevendo o Apocalipse, lá no capítulo 2, verso 20, o Senhor fala com ele exatamente sobre a igreja que deixou Jezabel comandar. E lá em Apocalipse ele fala duramente com essa igreja, exatamente por quê? Para mostrar que ele não aprovou e não aprova aquilo que está fora da posição que Deus colocou. Então nós precisamos entender exatamente a nossa posição. Porque se nós deixarmos esse espírito de Jezabel comandar as nossas vidas, se nós deixarmos as coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus sair dessa posição, nós vamos sofrer consequências. Se você analisar lá no livro de Reis o que Jezabel fez, infelizmente você vai perceber que hoje tem igrejas modernas aí que estão praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas ofertas, para que as pessoas sejam engolidas por aquelas ofertas que estão fora do princípios, fora da palavra. Mas para juntar multidões, muitas vezes estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Por isso Jesus falou para João, escreve aí, aqueles que estão tolerando o espírito de Jezabel, escreve contra eles, porque o Senhor não tolera isso. Amém, amados? Então nós somos responsáveis por manter a nossa posição. Nós somos responsáveis de manter a posição que Deus nos colocou. Ninguém paga pelo pecado de outro. A Bíblia mostra muito claro, aquele que pecou, aquele que vai pagar pelo seu pecado. Ou há arrependimento, por causa da misericórdia de Deus, ou há consequências. E essas consequências, elas vêm no mundo e depois nos levam para a eternidade. E na eternidade, ao invés de nós estarmos com o Senhor, nós vamos estar no outro lugar separado do Senhor. Então não vale a pena deixar a nossa posição. Digo para vocês porque já passei por várias consequências. Então eu falo para vocês com o coração bem aberto. Não vale a pena. O que vale a pena é nós buscarmos o Senhor, buscarmos a graça e a misericórdia do Senhor, para que Ele venha e Ele mude essa história. Porque nós de nós mesmos não temos como mudar se não recorrermos a Ele. Amém? Mas quando recorremos a Ele, aí a bênção do Senhor nos alcança. Deixar a posição traz consequências. Assumir a posição traz bênção. Traz bênção sobre a sua vida. Traz bênção sobre a sua casa, a sua família. Assumir a posição traz bênção nos seus negócios, nas suas finanças. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. A posição é buscar primeiro o reino de Deus. As demais coisas serão acréscimo. Inverter o negócio que as pessoas estão correndo atrás de buscar primeiro a bênção. E depois, se der, quem sabe, talvez, o reino de Deus. Aí é tarde demais. Então o que nós precisamos, a partir desse momento, a partir de hoje, é pedir ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre se nós temos deixado a nossa posição em qualquer área, para que Ele nos acolha e nos traga de volta. Porque nessa posição, nós vamos ver, a Bíblia traz vários exemplos. E um dos exemplos que eu mais gosto de observar na Bíblia é o exemplo de Jó. Olha a posição de Jó. Quem conhece a história vai se lembrar rapidamente. O cara era mais rico, o cara tinha boa saúde, o cara tinha uma família abençoada. De repente, do nada, ele perde toda a riqueza. De repente, do nada, ele perde a saúde. Aí ele tem uma mulher que fala assim, amaldiçoa seu Deus e morra. E ele manteve a sua posição. E por ele manter a sua posição, aí vem uns amigos, 3 amigos, que se você leu o que os caras falam para ele, você fala, isso que é amigo? Isso que é amigo? E ele manteve a posição. Quando você termina de ler o livro de Jó,
Deus dá de volta para ele tudo que ele tinha, 2 vezes mais. Por quê? Manteve uma posição. Então, manter a posição. Moisés manteve. Abraão manteve. Todos que mantiveram posição. O livro de Esther mostra uma coisa maravilhosa. Esther achando que estava de boa. E aí o tio Mardoqueu manda falar para ela lá o seguinte: não é só nós não, ela também vai sofrer. E aí ela acorda e fala assim: opa, vou para a posição. E ela foi para a posição. Oração, jejum, 3 dias, chega no rei e Deus dá a vitória. Não só para ela, mas para todo o povo. Então nós precisamos manter a posição. Se sairmos de algum momento, temos que vir para a posição. Temos que voltar para a posição. E voltar enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Então tem que voltar enquanto há tempo. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça aí. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por estarmos aqui na casa do teu filho Jesuíno, juntamente com a sua família, e juntamente, Deus, com todos os que aqui estão nesta noite, para compartilharmos desse momento de amizade, nesse momento de companheirismo, nesse momento de comunhão. Mas acima de tudo, Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Pai, o Senhor está mostrando para nós que nós éramos pecadores, Deus, não merecíamos nada nessa vida. Mas o Senhor foi lá pela sua misericórdia e o Senhor nos resgatou. E o Senhor nos colocou em Cristo, em uma posição acima de todo nome que se possa nomear nesse mundo. Pai, o Senhor também nos deu responsabilidades, como sacerdote do lar, como esposo, como pai. O Senhor nos deu responsabilidade na igreja, nos deu ministérios. O Senhor nos deu dons, talentos. Pai, aqui tem muitos, Pai, que está numa posição que o Senhor colocou. E nós te pedimos nesta noite que o Senhor traga de volta, Pai, a unção, o poder, a graça, a glória, a majestade, para que o teu nome seja glorificado através de cada um que assumir a posição diante do Senhor. Pai, que cada um aqui, Deus, veja a mudança e a transformação a partir deste dia nas suas vidas. Mas não só na sua vida, Deus, na sua casa, no relacionamento com a família, no relacionamento com os amigos, lá no trabalho, nos negócios, Deus, nas finanças, na saúde. Que a posição, Deus, seja pelo Senhor mantida e que o teu nome seja glorificado. Nós vemos, ó Deus, que Jó passou por tudo que passou e o Senhor deu a ele 2 vezes mais, porque ele manteve a posição. Que assim seja nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.